Já gastámos muito dinheiro que não se repercutiu depois na vida das portuguesas e dos portugueses. Nós não queremos continuar a deitar dinheiro para um poço que não tem fundo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Governo anunciou a privatização parcial da TAP, mantendo uma posição de controle e assim fica mais perto de conseguir o apoio dos dois maiores partidos da oposição, Chega e Partido Socialista. À direita, a Iniciativa Liberal queria mais e manifestou-se desiludida. À esquerda do PS, a privatização não era desejada. Não é expectável, portanto, que com esta venda se recupere o valor total, 3,2 mil milhões de euros investidos pelo Estado na TAP para evitar a falência da companhia na sequência da pandemia. Os transportes em Portugal são uma história à parte. Dos aviões aos aeroportos, dos comboios aos autocarros, salvam-se os metros de Lisboa e do Porto que vão dando conta da encomenda. No caso da TAP, é consensual que a companhia é estratégica para o país. Há muito quem tenha com ela uma relação sentimental pelas inúmeras viagens que tenha feito. Leva o nome de Portugal aos 4 cantos do mundo, mas há uma maioria política muito significativa que prefere vê-la gerida pelos que lá fora mostraram ser melhor que nós a gerir companhias de aviação. Para perceber politicamente este momento e a decisão do Governo de avançar com uma privatização parcial, conversamos com o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, e o editor executivo, João Silvestre. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Vieira Pereira, viva João Silvestre. João Vieira Pereira, era inevitável a privatização da TAP e já agora faz sentido vender apenas uma posição minoritária neste momento? Olá Paulo, olá a quem nos ouve, é sempre um prazer vir a este espaço. Eu acho que era inevitável a privatização da TAP, quer dizer, já tinha sido prometida por vários governos, e eu acho que a TAP precisa, tal como o ministro Miguel Pinto Luz diz em entrevista ao Expresso nesta edição, a TAP precisa de crescer ou morrer. E para crescer precisa de um parceiro, para o fazer um parceiro com capacidade financeira. Portanto, o Estado tinha mesmo de avançar com uma privatização. Agora, podemos é discutir os moldes em que esta privatização é feita, porque nós estamos a discutir uma venda de não é do controle do Estado, é uma espécie de privatizaçãozinha. Pequenita. Pequenita. Mas para evoluir nesse sentido no futuro, não é? Para evoluir, mas não sabemos em que condições. O que sabemos agora é que vai ser vendida não o controle da empresa, esse controle continuará a ser público nas mãos do Estado. Voltaremos à versão primeira renacionalização da TAP por António Costa, que ficaram com 50 mais uma ação da empresa. Voltamos a esse modelo, depois com a promessa de que no futuro, numa nova fase, mas quem comprar terá primazia na compra. Deixa-me dar já aqui um salto, porque é vendida uma parcela minoritária, mas há interesse que sejam os privados a gerir, não é? Até para poder evoluir nesse sentido. Vai ter que haver um acordo parasocial para que isso fique explícito? É isso que o Governo diz, mas não sabemos que acordo é esse. Ninguém entra numa companhia, ninguém compra 44,9% de uma companhia se não for para gerir. Pode chegar aos 49 se os trabalhadores não quiserem, não é? Exato. Se não for para ter uma palavra a dizer na gestão. Agora, isso vai ser negociado no caderno de encargos. Isso também vai ser negociado agora neste ano, que pode durar esta privatização. João Silvestre, logo para abrir, do ponto de vista económico, faz sentido que, ou foi um lapsus língua do Primeiro-Ministro, faz sentido querer vender, dando como justificação que o Estado não quer continuar a deitar dinheiro para um poço sem fundo, não está a desvalorizar aquilo que quer vender?
Um bocadinho, mas no fundo os governos quando vendem empresas dizem sempre mais ou menos a mesma coisa, que é a forma do Estado sair. Por um lado tem méritos porque a empresa vai para o mercado, etc, mas por outro limita as perdas potenciais que podem vir daí. E na verdade não limita, porque o Estado, como o João dizia há pouco, continua a mandar e ter a maior parte do capital da empresa, embora quando for esta venda ficar quase nos 50%, mas fica uma ligeira maioria. E portanto eu acho que é mais importante, na venda da TAP é mais importante para a companhia a entrada de um parceiro, não por essa questão de limitar perdas potenciais, etc, até porque se a empresa for rentável não há perdas, há ganhos, mas no sentido de dar escala num período em que há consolidação numa série de Ou seja, de aquilo operadoras que hoje europeias. é um poço sem fundo, bem gerido, pode se transformar numa alavanca quer para a TAP, quer para quem ficar com a TAP poder crescer e tornar-se mais rentável? Exato, ou seja, se alguém diz que aquilo é um poço sem fundo, está a dizer que a empresa não vale nada e que vai dar prejuízo. Porque se ele der lucro, então é interessante. E nesse sentido é como tu dizias no início, que não é isto uma forma de sinalizar para quem pode comprar que é de facto um mau negócio. Eu não acho que seja, acho que a empresa bem gerida pode dar dinheiro, e já tem dado nos últimos anos, embora não de forma exuberante, e integrada num grupo grande, como aqueles que se alinham para poderem ser os compradores, tem obviamente margem para ter muito mais escala e muito melhor negócio, e nesse sentido é interessante para o comprador em termos de retorno, portanto não será um buraco sem fundo, pelo contrário, pode ser um bom investimento. Enquanto é apresentada como um buraco sem fundo onde o Estado não quer colocar dinheiro, o Estado vai ficar maioritário na mesma, com 50,1%. Na verdade, João Vieira Pereira, o Estado pode continuar a injetar dinheiro na TAP. Não há condições europeias que impedem que isso aconteça, ou seja, só em circunstâncias muito excepcionais é que isso pode acontecer. Não? Nós tivemos um período pré-pandemia que era impossível a qualquer empresa, a qualquer Estado, injetar dinheiro em companhias aéreas que fossem públicas ou privadas, por questões de concorrência. Depois veio a pandemia e mudou tudo isto, porque de repente houve possibilidade, abriu-se essa exceção por causa da pandemia, e agora voltámos a um período em que já não existe pandemia, portanto voltaram as restrições, mas as restrições já não são tão linha vermelha como eram antigamente, mas existem. E o Governo, se continuar como acionista, e se continuar como acionista principal, se a TAP, e a julgar por aquilo que já foi dito, se é um poço sem fundo, vai no futuro ser preciso injetar mais dinheiro na TAP, o Estado vai ter de acompanhar o acionista privado que entrar nesse aumento de capital. Se não acompanhar, vai diluir a sua participação e o outro passa a ser automaticamente acionista. E passa a ser maioritário. E passa a ser maioritário. Com uma distância tão curta. Mas passar esse aumento de capital, que depois é visto como um apoio público junto de Bruxelas, vai ser difícil, é muito difícil, e pode eventualmente obrigar a remédios, ou seja, pode obrigar a que a empresa tenha de vender frota, vender rotas, etc., como já aconteceu. Na pandemia. João Silvestre, o Primeiro-Ministro anunciou também que o objetivo de assegurar que a TAP salvaguarde o hub de Lisboa, salvaguardando assim o aproveitamento de todas as infraestruturas aeroportuárias do país, dando-lhes rentabilidade, acrescentou. E eu pergunto se a venda da TAP tenta assegurar boas condições de negócio para os franceses da Vinci que operam os aeroportos portugueses? Eu acho que indiretamente aquilo que interessa à companhia enquanto hub em Portugal e em Lisboa nomeadamente está alinhado com aquilo que é o interesse também dos aeroportos, ou seja, uma grande companhia que tem um hub em Lisboa dá tráfego e dá no fundo dá movimento àquilo que é o aeroporto. As duas coisas estão alinhadas, nem é preciso fazer grande combinação, basta que uma exista, a outra acaba por estar atrás. Economicamente os interesses estão alinhados. E isto significa que o Primeiro-Ministro está então a sinalizar, como já se começou a comentar, comparando com o novo banco, que há interesse que seja um parceiro de aviação, europeu ou fora da Europa, mas que seja grande, que tenha força para suportar um crescimento da TAP e não um fundo como aconteceu com o novo banco. Os fundos normalmente fazem a reestruturação e vendem o mais rápido que podem com lucro, não é? Eu acho que sim, acho que é isso que ele pretende, até porque do ponto de vista da TAP interessa muito mais ter um investidor que seja do setor e que alavanque no fundo aquilo que é o negócio que já tem. Tem um grande peso no Brasil, tem rotas para a África, são complementares com outras, do que vir um mero investidor financeiro que traz capital, mas na prática não acrescenta mercados. E o transporte aéreo é um mercado de rede, portanto as coisas complementam se estiverem geograficamente dispersas. E nesse sentido, acho que é aquilo que o Governo quer, e acho que é aquilo que o Governo deveria querer, se não é isso, deveria ser isso, trazer obviamente um investidor que seja do setor,
que integra a TAP num grupo maior e, nesse sentido, a transforma em algo que ela hoje não é. Estamos a falar, por exemplo, só para termos uma ideia, a TAP tem cerca de 100 aviões e aqueles potenciais compradores mais conhecidos, a Lufthansa, o KPLM ou a British Airways, já são junções de várias empresas. Não é? Tem 600, 700 companhias. aviões. Portanto, estamos a falar de uma dimensão de 6, 7 para 1. E a TAP acrescentaria alguma dimensão ali, não só em termos de aeronaves que voam, mas também em termos de mercados relevantes. E aí o Hub Lisboa é em si mesmo um valor económico que interessa também a quem comprar ficar com ele. João Vera, para fecharmos a nossa conversa, olhar para a questão política, José Luís Carneiro pediu que o Governo reinvestisse aquilo que foi colocado na TAP, 3,2 mil milhões de euros, devolvesse aos contribuintes. Pergunto se achas que isso é possível, quer, ponto 1, recuperar o valor, quer, ponto 2, devolvê-lo através de cortes nos impostos. Bem, isto é caso para dizer o PS já não é o que era. Realmente não muda, é muda outro. de líder e muda completamente de política. Se nós recuarmos um pouco atrás, nós tínhamos um PS que, depois de ter dito e ter nacionalizado à bruta a TAP, veio dizer que ia fazer a privatização de 100% do capital e depois passou para 50 mais uma ação do capital, portanto ia entregar a gestão completa e a companhia a privados, para um PS que agora diz, não, nós não queremos a entrega do controle a privados, queremos que fique no Estado, mas queremos também os 3,2 mil milhões de euros que o próprio Partido Socialista lá colocou. Não deixa de ser irónico. Nós todos, foi o Estado. Não, mas foi o Partido Socialista que decidiu lá pôr. Portanto, não tinha ido à falência, agora, não havia companhia agora. Não é? Não sabemos. Isso é sempre uma alternativa que nós não sabemos, até porque houve outras situações na Europa, e já agora que entramos por esse assunto, não é? É preciso dizer que essa nacionalização só aconteceu depois do Estado ter recusado dar as garantias que outros Estados europeus deram às suas companhias de bandeira, garantias essas que permitiram financiamento junto à banca. São coisas completamente diferentes. O governo socialista na altura não deu essas garantias e optou por nacionalizar a empresa e injetou os 3,2 mil milhões. Mas não deixa de ser irónico, agora José Luís Carneiro vem dizer, bem, eu quero esse dinheirinho de volta. Eu também quero esse dinheiro de volta, mas eu acho acho que é demasiado wishful thinking, como dizem os ingleses, pensar nisso. Isso não vai acontecer por dois motivos. A companhia não vale ou 44, ou 49, se calhar não vale 100%. Não vale, se calhar não vale 100% isso, e portanto a partir disso, e é difícil pensar que a companhia vai gerar nos próximos anos lucros suficiente para devolver esses 3,2 mil milhões de euros aos contribuintes. João Silvestre, mesmo para fecharmos, o Governo chegou a admitir perder o controle maioritário da companhia, ou seja, privatizá-la totalmente. Não o faz, é para satisfazer a vontade do PS, como estava a referir o João Vera Pereira, e também o Chega, que nenhum dos dois grandes partidos de oposição queria a venda total ou a perda de controle. Sim, eventualmente será isso, ainda que depois possa haver aqui uma vantagem adicional, pelo menos o Ministro tem falado nisso, que é o facto de não ser uma venda de uma posição maioritária permite que possa haver compradores que não são da União Europeia. E aí potencialmente vai abrir o leque de compradores, não sabemos se eles existem ou não, tem havido alguns sinais de que existem alguns interessados, alguns serão financeiros, como dizias há pouco, poderá haver outros que não são financeiros, mas que são em companhias aéreas, e nesse aspecto pode ser uma vantagem. Agora, em qualquer caso, e só vou sublinhar aqui a ideia de que estavam a falar do valor da recuperação daquilo que foi lá metido pelo Estado, a empresa a valer, nós já conhecemos, há avaliações que o Governo tem, mas nos números mais otimistas que eu tenho visto, valerá 1.500 milhões de euros, 1.700. 100%. Os 100%, portanto metade valerá 800, 900 milhões de euros, na melhor das hipóteses. Portanto, faltará sempre mais de um terço do valor que foi investido. E tendo em conta os lucros dos últimos anos, que foi à volta de 100 milhões de euros em média por ano, precisamos de quase 30 anos para recuperar os 33 mil milhões de euros. Portanto, é possível, eventualmente, mas o tempo será bastante longo e muito para lá da vigência deste governo. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, a notícia de que há militares no ativo envolvidos no treino de grupos neonazis. O Ministério da Saúde terá ignorado o alerta do Tribunal de Contas e INEM sobre concurso de helicópteros. Sondagem autárquica no Porto mostra que o candidato socialista Manuel Pizarro está na frente, mas a concorrência está
a curta distância. Na revista, uma entrevista a Luís Represas, João Gil e Manuel Faria, na hora em que se apresentam a celebrar 50 anos de carreira, dos tempos em que receber cachê era um insulto, até aos grandes concertos do Estrovante em Lisboa e no Porto. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.